Então, vamos lá. Só mais um minuto para dar exatamente às 9h30, de acordo com o horário aqui do Google, tudo bem? Aí vocês podem começar. Vou avisar assim logo. Quando der 9h30, eu vou retirar essa apresentação e quem estiver slide pode apresentar, tem um botão aí para vocês apresentarem seus slides. Mas se vocês quiserem se garantir só na fala, pode se garantir também. Deu 9h30, pode começar. Olá, um bom dia a todos, um bom dia a todas. Eu sou o professor Irineu Barreto, serei um dos coordenadores desse GT. Façamos então a nossa abertura do GT 1, cujo título é Biodireito, Novas Tecnologias e a Sociedade da Informação, o GT número 1, do 6º Congresso Brasileiro de Bioética e Direito Animal, 3º Congresso Latino-Americano de Bioética e Direito Animal, edição em homenagem a Marita Jimenez Candela. Como eu havia dito, meu nome é Irineu Barreto, eu sou aqui de São Paulo, professor do programa de mestrado em Direito da Sociedade da Informação das Faculdades Metropolitanas Unidas. É uma instituição de ensino privada aqui de São Paulo, e eu queria agradecer a oportunidade ao conjunto de organizadores, Instituto Abolicionista Animal, Universidade do Estado do Amazonas e o NACA-UEA, uma ONG, Associação Latino-Americana de Direito Animal, Virtude Espíritos da Universidade Católica de Salvador. Bom, o nosso programa de mestrado, situado aqui em São Paulo, já desde 2007, em si pesquisa e aborda os assuntos relacionados ao direito e à tecnologia numa ampla gama temática que envolve desde o Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, até mesmo as transformações que a tecnologia trouxe a parâmetros relacionados à ética, à biomedicina, à bioética, à pesquisa científica numa gama bastante abrangente, e é dessa perspectiva que nós propusemos este grupo de trabalho. O GT terá na sua sequência a apresentação de 4 pesquisas, mas antes de começar essas apresentações, eu queria passar a palavra para a professora Ana Elizabeth, que também é coordenadora do GT, para que ela possa fazer a saudação inicial e o seu bom dia. Muito bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui nessa manhã discutindo um tema tão importante, né, como bioética e direito animal. É importante a gente dizer que cada vez mais a gente vê essa preocupação, né, com a bioética, o biodireito e também com as questões de direito animal, e a importância da tecnologia, né, nessa questão que nos é tão cara hoje, por isso que estamos aqui reunidos para falar um pouquinho sobre esse tema. A bioética, ela tem 4 principais princípios, né, que são fundamentais para a sua estrutura, que veio, na verdade, de uma ideia da proteção do direito à vida no aspecto do direito médico, do direito à saúde, mas que veio crescendo, né, depois dos anos 70, justamente com essa preocupação muito maior que é a questão do meio ambiente. Né? Então, dentro dessa perspectiva do direito ambiental, o direito animal ele se encontra muito presente, né? E a gente sabe que o avanço da tecnologia tem que nos trazer de uma forma harmoniosa com o meio ambiente a utilização desses meios. Portanto, eu acho que hoje a gente vai discutir essas questões aqui, né? E eu já parabenizo a todos, né, pela
inscrição, por apresentar os seus trabalhos, e depois, então, faremos as perguntas, né, depois, ao final da apresentação dos trabalhos. Parabéns a todos, bom dia, e vamos lá. Muito obrigado, professora Ana Elizabeth. Como a minha colega disse, nós temos 4 artigos, 4 trabalhos excelentes, 4 trabalhos magníficos que passaram por uma avaliação prévia, então todos já estão aprovados. Nesse momento, o que nós queremos é ouvi-los um pouco mais. A conferência, o congresso está sendo transmitido pelas redes sociais. Gostaria que todos, então, na sequência, eu já vou falar qual é a sequência dos trabalhos, todos se apresentassem no início, dissessem de quais instituições de ensino, de pesquisa, vocês fazem parte. Gostaria de pedir que vocês observassem até 10 minutos para as apresentações, para que nós tenhamos tempo no final para os debates e para as perguntas. Então, na sequência, eu vou passar a palavra primeiro, pegar aqui a minha programação, está aqui no fundo. Aqui, tá. O primeiro trabalho aprovado, edição genética humana, por meio da técnica CRISPR-Cas9, apontamentos e reflexões a partir da bioética e do biodireito. Bárbara Caroro de Almeida Winter e Murilo Mariano Vilaça. Na sequência, eu vou apresentando os títulos dos trabalhos e o nome dos autores. Murilo, a palavra é sua, meus parabéns pela pesquisa e muito obrigado. Eu que agradeço, Irineu, e a todos os organizadores pela... Organizar um evento é sempre um desafio e permitir que as pessoas possam, né, apresentar aquilo que têm pesquisado é necessário para o desenvolvimento de um campo de conhecimento. Então, primeiro, eu que agradeço a vocês aí pela possibilidade. Bárbara e eu estamos desenvolvendo uma pesquisa, Bárbara mestranda do programa de pós-graduação em bioética, ética aplicada e saúde coletiva, que é um programa que tem um vínculo interinstitucional. Ele reúne esse programa a Fundação Oswaldo Cruz, da qual eu sou, então ela acaba sendo vinculada à Fiocruz, né, a Bárbara. Só que esse programa também é composto pela UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a UERJ, e pela Universidade Federal Fluminense, que é a UF. Então, é nessa parceria aí que esse programa se constitui. Então, Bárbara, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Depois que eu vou colocar em tela total, vamos dizer assim, vocês conseguem visualizar o arquivo inteiro? O slide inteiro? Sim, é possível visualizar. Tá, obrigado, porque numa outra apresentação que a gente fez esses dias, uma parte do slide não aparecia. Eu não consigo mais visualizar vocês, então fica... Enfim, estou vendo agora só o slide, tá? Então, Bárbara é autora desse estudo. Bárbara está no primeiro ano do mestrado, e nós, em coautoria, eu como orientador dela, né, do mestrado dela, vou apresentar em razão, como eu falei anteriormente, de uma questão de ordem médica. Então, há algumas informações aqui nesse trabalho. Eu sou filósofo de formação e a Bárbara é biomédica. Então, ela tem conhecimentos técnicos sobre a CRISPR-Cas9 que eu não tenho. Estou aprendendo com ela, inclusive. Então, pelo menos um dos slides eu vou passar aqui somente a título de ilustração. Tá? Eu não sou a pessoa mais competente para explicar, só que a Bárbara é bastante competente para ilustrar, então os slides são muito bons e eu acho que dá para visualizar bem o que ela destaca no texto, né? Esse texto parece que vai ser publicado posteriormente, então dúvidas também poderão ser tiradas pela leitura do texto. Então, como o Irineu gentilmente antecipou, né, o título do trabalho é Edição Genética Humana por meio de uma técnica específica, que é a CRISPR-Cas9, e nós estamos ainda no campo de alguns apontamentos e reflexões a partir do campo da bioética e do biodireito. Como eu falei, é o primeiro ano da pesquisa, então nós não temos ainda resultados, né? Isso vai ser mais para frente. Mas a gente já tem alguns destaques, né? O primeiro, na introdução aqui do trabalho, é que nós vivemos, né, vivemos numa
revolução biotecnológica, né? Uma série de técnicas e de avanços científicos e tecnológicos, e quando a gente chama de avanços, não significa necessariamente que isso seja sempre positivo, mas avanços no sentido epistêmico, né? De mais conhecimento, e mais também possibilidades de intervenção. E uma dessas possibilidades é justamente a de edição genética. Existem várias técnicas de edição genética, só que em 2012 surgiu uma técnica específica, que é a CRISPR-Cas9, que chamou muita atenção por algumas características específicas. Depois eu vou destacar isso no slide, mas uma delas é a que a gente pode chamar de facilidade da utilização. Então, uma intervenção muitíssimo poderosa e complexa, como de editar o DNA, enfim, os genes e todos os efeitos que isso pode trazer, podendo ser feita, essa intervenção podendo ser feita por uma técnica, entre aspas, simples, né? E também a abertura de um novo campo de aplicação, né? Geralmente, essas técnicas tinham uma finalidade terapêutica, só que também, atualmente, vislumbra-se a possibilidade de uma aplicação de aprimoramento ou de melhoramento da natureza humana. A Bárbara me avisou aqui pelo WhatsApp, que a gente está em conversa, que o slide não passou. Vocês ainda estão vendo o primeiro slide ou estão vendo o slide da introdução? Sim, ainda estamos vendo o primeiro. Achei que você estivesse fazendo uma introdução, por isso que eu não falei nada, Murilo. Então, agora sim, agora tá, para o segundo. Eu vou manter assim, então, sem tela completa, tá? Que eu acho que aí eu garanto que vai passar. Vocês conseguem visualizar bem esse da introdução? Sim, tá, conseguimos. Então vamos seguir. Sim. Obrigado. Então, aqui, o objetivo da pesquisa é analisar os aspectos normativos em torno do uso da CRISPR-Cas9 na edição genética humana. Então, a partir da apresentação do seu mecanismo de funcionamento, ou seja, dos seus aspectos técnicos, faremos uma breve análise de algumas das questões bioéticas envolvidas na aplicação da técnica, especialmente no que diz respeito à possibilidade de edição genética de seres humanos. Aqui vem aquele slide que eu não vou saber explicar, mas aqui tem uma ilustração de como que funciona a técnica, como é que ela pode ser aplicada. E desse slide, eu acho que é importante destacar como essa imagem aqui do lado esquerdo aponta que no século XX, múltiplas técnicas foram desenvolvidas. E atualmente, né, já no século XXI, foi criada uma nova técnica, que é essa técnica CRISPR-Cas9, que superou as limitações das técnicas anteriores. Tá? Então, a Cas9 ela seria mais eficiente, ela poderia ser aplicada de um modo mais preciso e também mais fácil. A CRISPR-Cas9, aqui vem só uma curiosidade, né? Ela é um acrônimo. Até destaquei aqui as primeiras letras de uma expressão grande, né? Que eu não vou reproduzir aqui, mas ela é formada por um acrônimo. E no caso do ser humano, a aplicação em células somáticas, ou seja, especializadas, é permitida, mas a aplicação em células germinativas ou nos gametas é proibida. Sua aplicação clínica na linhagem germinativa, ou seja, nos gametas, está completamente proibida pela comunidade científica. Em termos de vantagens e desvantagens da aplicação da técnica, em geral, não somente, né, na linhagem germinativa. Então, as vantagens seriam a alta versatilidade, eficácia e especificidade, como eu já falei algumas vezes, a facilidade de uso, o seu baixo custo e a possibilidade também de ser usada para fins terapêuticos. As desvantagens, aí mais especificamente, da aplicação na linhagem germinal, que seria a sua irreversibilidade, os riscos desconhecidos, né, não se sabe ainda todos os efeitos ou muitos dos efeitos da aplicação dessa técnica. Um outro aspecto também que deve ser alvo de preocupação é a transmissão dessa intervenção para a descendência e a manipulação do que a gente pode chamar de patrimônio genético da espécie humana. Então, essas aqui são algumas desvantagens que a gente já elencou. Um evento, né, um caso que aconteceu recentemente, né, mais precisamente em 2018, chamou ainda mais atenção para os riscos, né,
ou para o potencial risco envolvido no desenvolvimento dessa técnica e também na fragilidade da governança atual, né, da capacidade que as instituições têm de monitorar e de impedir que maus usos sejam feitos, né? Foi o caso de um pesquisador chinês, eu acho que muitas pessoas ficaram sabendo disso que ocorreu. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas, enfim, ele fez uma edição genética em bebês, tendo como objetivo torná-los imunes à infecção pelo HIV, AIDS. E essa intervenção, esse experimento foi realizado, em certo sentido, pode-se dizer que foi bem sucedido, só que isso tem múltiplos aspectos éticos e legais envolvidos. Primeiro, que a técnica é proibida, então ele fez uma intervenção, um uso que não é permitido. Segundo, que ele não tem como vislumbrar ou garantir que os efeitos supostamente positivos dessa intervenção sejam somente positivos e não também negativos. E, em terceiro plano, pelo menos, a motivação pela qual, ou a partir da qual ele fez essa intervenção, que não foi exatamente de produzir um benefício para a humanidade, para aquelas crianças, mas sim de mostrar que ele, ou que a ciência era capaz de fazer, de interferir na constituição de um ser humano, né? Então, segundo esses autores, chocou a comunidade científica mundial e despertou os conselhos de ética em pesquisa, cientistas e profissionais para o abismo obscuro de experimentos arriscados em nome de avanços científicos. Então, aqui a gente vê como é que a facilidade... Ele é um cientista, então a facilidade talvez não seja exatamente a questão aqui, mas como é que a facilidade do uso pode abrir um leque de aplicações que a estrutura normativa e regulatória não tem condições de monitorar, que é um problema, porque isso pode, né, ser usado de modos muito diferentes. Aqui tem uma espécie de quadro, né, de alguns dos riscos envolvidos na aplicação dessa técnica. Então, design de bebês, eliminação de ecossistemas, edições arriscadas, potencial de mudanças científicas, sociais, econômicas, éticas e jurídicas, enfim. Aqui tem uma amostra, né, dos problemas que podem acontecer. Em relação aos aspectos normativos, nós destacamos algumas diretrizes, né? Uma do NIH, que afirma que não irá financiar o uso de tecnologias de edição genética na linhagem germinativa em humanos, também que os riscos superam os benefícios. A Sociedade Internacional de Pesquisas com Células diz que é favorável a pesquisas laboratoriais na edição genética da linhagem germinativa, mas é contra a edição genética de embriões com fins de reprodução. E na Academia de Ciências Nacional, Academia Nacional de Ciências, admite experimentos laboratoriais de edição gênica em células germinativas sob rigoroso monitoramento. Professor Murilo, Oi. Você já está falando há 10 minutos, só para te avisar, se você puder usar mais uns 2, 3 para concluir. Não, obrigado, meu querido. Desculpa te interromper. Não, obrigado, eu que te agradeço, Irineu. Então, aqui a gente traz alguns artigos da Declaração sobre o Genoma Humano, em que o respeito aos direitos humanos, à dignidade humana, às liberdades fundamentais está destacado, né? Esse respeito a essas coisas está destacado. Também a declaração ainda sobre o genoma humano e direitos humanos, que a aplicação deve visar o alívio do sofrimento, a melhoria da saúde das pessoas e da humanidade. Então, são princípios orientadores, né, da utilização. Destacar que no Brasil existe uma legislação que não focaliza exatamente isso, mas que, pelo menos no inciso de um artigo, fala sobre isso, o que não nos parece suficiente. Existem 2 resoluções, pelo menos, uma do Conselho Nacional de Saúde, outra do Conselho Federal de Medicina, mas que também nós julgamos que não se refere precisamente a pesquisas com embriões, o que também reforça esse entendimento de que a legislação brasileira é muitíssimo precária em relação a isso. Um outro aspecto importante é que muitas diretrizes não têm força de lei, mas são somente documentos que recomendam certas restrições, o que não impede a utilização.
e não garante também a punição. E tomando aqui já, indo para o final da apresentação, na conclusão, que a tensão entre os riscos e benefícios da livre manipulação da natureza humana deveria pautar discussões éticas sobre o uso da CRISPR-Cas9 na linhagem germinativa humana. Mesmo diante de tantos possíveis benefícios, é necessário que uma postura precaucionista seja tomada e haja também o fomento de debates interdisciplinares. Respeitando a máxima de minimizar os riscos sem descartar os benefícios, deve-se assegurar que os direitos humanos fundamentais e os direitos sobre patrimônio genético humano não sejam violados. Aqui a gente faz um destaque de um trecho de um artigo, mas como eu já passei do tempo, eu vou pular, mas a importância, né, de fazer ponderações sobre os benefícios e riscos. E, por fim, aqui, informações, né, sobre os nossos contatos, o e-mail da Bárbara e o meu e-mail, para futuros contatos, caso vocês queiram, né, manter o debate. E eu agradeço, peço desculpas por ter ultrapassado aí um pouco o tempo, e vou esperar, então, a conclusão para a gente ir para o debate. Muito obrigado, tá? Nós que agradecemos, professor Murilo, muito interessante a pesquisa, as múltiplas abordagens, e nosso professor Murilo é filósofo, como disse no começo, eu sou sociólogo, nós das humanidades, a gente tem uma contribuição a dar nesse campo, sem dúvida nenhuma. O segundo trabalho, o princípio constitucional da dignidade animal e as políticas de cruelty-free, Amanda Rosa Czastka. Desculpa, Amanda, se eu pronunciei errado o seu sobrenome. Imagina. A palavra é sua, meus parabéns pela pesquisa, pela aprovação, vamos ouvi-la. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Meu nome é Amanda, eu sou acadêmica de Direito, eu estou no 4º período do curso de uma instituição privada aqui de Curitiba, Unicuritiba. E hoje o dia está um pouco chuvoso aqui, então eu já peço desculpas por eventuais quedas de conexão, mas aqui Curitiba, né? Bom, pessoal, então, o meu trabalho, o meu artigo, ele nasceu de uma discussão com a minha professora, que é a orientadora do meu grupo de pesquisa, que é o grupo que me proporcionou o primeiro contato, né, com o direito animal, que é o grupo sobre direito animal. E em um determinado momento as nossas opiniões divergiram, e aí eu fiquei refletindo sobre o que ela tinha me falado, sobre o que a gente realmente tem que considerar como livre de crueldade, e aí nasceu o tema do meu artigo. Então, fico muito feliz de estar aqui apresentando para vocês hoje. Agradeço a minha professora, que não está presente, porque a gente teve uma divergência de agenda ali, então hoje ela não pôde estar aqui comigo, mas fica registrado aqui o meu agradecimento. Então, vamos lá. O meu artigo, ele fala sobre a utilização de cobaias para a testagem de produtos e substâncias em relação ao princípio constitucional brasileiro da dignidade animal. E eu também abordei a jurisprudência mais relevante acerca do tema, e no final, como conclusão, eu propus uma reflexão sobre o que realmente a gente pode considerar livre de qualquer tipo de crueldade. Então, para iniciar, amanhã é o dia do aniversário da nossa Constituição Federal, então não podia deixar de ressaltar aqui que ela vai completar seus 33 anos de vigência. E essa Constituição vigente, a Constituição Federal de 1988, ela trouxe um novo cenário depois de anos de regime militar, né? Então ela trouxe garantias e direitos fundamentais aos seres humanos, como garantia à vida, à propriedade, à segurança. E fica muito claro, né, o quanto o texto constitucional protege os seres humanos, e também a proteção ao meio ambiente, que é um pouco mais conhecida. O que as pessoas geralmente conhecem com menos amplitude, assim, é que a Constituição também protege os animais, de certa forma, né? O inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 protege os animais contra a crueldade, no que tange ali da proteção do meio ambiente também, né? E a nível internacional, a gente já pode pensar na Declaração Universal dos Direitos Animais, de 78, que diz que nenhum animal deve ser usado em experiências que cause dor, independente do fim a ser atingido através daquela experiência. E a Carta da Terra, que é um documento principiológico da ONU, que foi feito no ano de 2000, também contém certas regras de proteção aos animais.
E no Brasil, né, a legislação que mais se destaca em relação à proteção dos animais é o já citado artigo da Constituição Federal, que tem ali um inciso que protege contra a crueldade, a Lei de Crimes Ambientais, que também tipifica o crime de maus tratos contra os animais, e um decreto-lei que estabelece a responsabilidade do Estado pela tutela dos animais que existem aqui no território nacional. Já em relação à jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou certos conflitos ali de normas constitucionais, como o artigo 225, que protege o meio ambiente e os animais, e o artigo 215, que garante ali a livre manifestação cultural. E a Suprema Corte enfrentou esse conflito em relação à vaquejada, à briga de galo e à farra do boi. E em todos esses casos, o Supremo entendeu favorável à causa animal, porque a Corte entendeu que deve se proteger primeiro o meio ambiente e depois pensar no que a gente considera práticas culturais, né? Mas, para além disso, para além dessa questão mais esportiva e cultural, em maio desse ano, o Supremo Tribunal Federal apreciou uma ADI, que foi a ADI de número 5.995, que foi proposta pela ABPEC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, em face da Lei Estadual do Rio de Janeiro, que proíbe a realização de testes em animais no território do Rio de Janeiro. Bom, o Supremo entendeu que a lei era constitucional, é constitucional, porque está dentro da competência do Estado legislar sobre o meio ambiente, sobre a proteção do meio ambiente e a proteção do consumidor. O único artigo que o Supremo vetou da lei foi o artigo 4º, que proibia a comercialização de produtos no Estado que já haviam sido testados em animais, porque aí a Corte entendeu que invadia a competência da União. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, foi muito importante, uma vitória para o direito animal, porque apesar do Supremo entender ainda que a tutela dos animais está sob responsabilidade do direito ambiental e não sobre o direito animal, que já é um ramo autônomo, tem uma grande relevância, porque é uma jurisprudência que pode ser muito utilizada e veda boa parte da imposição de sofrimento dos animais no nosso território, né? Bom, as políticas cruelty-free, por sua vez, elas têm se tornado cada vez mais populares, porque o nosso mercado de consumo fica cada vez mais diversificado, e boa parte das pessoas vão desenvolvendo e gostando de ter essa consciência em relação aos animais. E então, os produtos que são livres de crueldade, que não são testados em animais em nenhuma das partes da criação do produto, eles vão se tornando uma preferência cada vez maior. E isso é uma grande vitória em prol do bem-estar animal também, porque existe uma questão quase que histórica em relação à testagem em animais, porque sempre foi considerado que os testes em animais eram benéficos aos seres humanos. Então, grandes mentes do passado, como Aristóteles, já usavam essas técnicas de testar em animais. Mas isso não é 100% garantido, porque existe, independente de qual é a semelhança entre um animal, uma determinada espécie animal e a espécie humana, sempre vai haver alguma diferença que pode ser muito prejudicial tanto para um quanto para outro, como já aconteceu em situações de alguns medicamentos que, por exemplo, não vou me lembrar, aspirina o nome do medicamento. O processo de aprovação da aspirina foi muito complicado, conturbado, porque tem um bom resultado em seres humanos, mas para os animais era muito tóxico. Bom, além disso, a gente consegue perceber que qualquer tipo de teste animal, de teste realizado em animal, é muito cruel, independente de qual seja a finalidade dele. Então, apesar de existir hoje no Brasil a Lei Arouca, que é uma lei que regulamenta esse inciso que eu citei já da Constituição Federal, para permitir o teste em animal para fins científicos, não é uma lei assim que ela não consegue garantir que o teste vai ser efetivo e vai ser bem feito a fim de diminuir o sofrimento do animal. Então, independente desse fim científico, os animais eles sofrem muito com todos os tipos de teste. Então, são testes que muitas vezes levam esse animal à morte. Tem testes que
que usam a substância no animal durante um determinado tempo e no final o animal é invariavelmente morto para que ele possa ser estudado. Então, considerando também que hoje já existe muita tecnologia, muitos desenvolvimentos que permitem que a gente teste os produtos de outras formas, como peles que são desenvolvidas em laboratório, que conseguem atingir uma proximidade muito maior com a realidade do organismo humano, e que os testes, então, garantem um resultado mais útil do que através dos animais, a gente realmente tem que refletir se é ainda necessário fazer isso. Inclusive, essas opções alternativas de teste, elas são mais baratas para as empresas que acatam essa opção do que ficar mantendo os laboratórios como cobaias para realizar os testes. E para finalizar aqui, que eu acho que eu já estou estourando o tempo, eu só quero concluir a parte final do meu artigo que fala sobre a importância do veganismo, porque das correntes que trabalham e buscam pela libertação animal, o veganismo é a que mais alcança esse resultado. Então, o veganismo ele vai muito além da alimentação, né? Ele acaba sendo um estilo de vida. Então, na hora de escolher o produto, a gente tem que pensar se livre de crueldade é só o produto que não é testado em animal ou se é o produto que é vegano. Porque um produto que não foi testado em animal, mas na sua composição ele tem algum ingrediente que é de origem animal, por si só ele já carrega um pouco de crueldade. Porque a obtenção desse ingrediente, seja qual for o ingrediente, obter esse ingrediente do animal causa algum tipo de sofrimento no animal que garante ali essa matéria para a gente fazer esses produtos. Então, convido a todos aí a refletirem e considerarem as opções veganas. Tem hoje no mercado excelentes opções veganas de produtos de todos os tipos, que não deixam a desejar em nada, muito pelo contrário, muitas vezes são até melhores do que a gente pensa que é super bom e, na verdade, é muito, muito sofrido para os seres que a gente deve considerar mais como seres a serem respeitados por si só e não porque podem produzir alguma coisa benéfica para a gente. É isso. Parabéns, Amanda. Você falou exatamente 10 minutos. Você não disse o nome da sua orientadora. A minha orientadora é a professora Lucimar de Paula. Nós estivemos na Unicuritiba, no Comped, se não me engano. Bom, claro que você ainda não estava lá. Já faz uns 5 anos que a Unicuritiba sediou um Comped, e esse ano sediou um Comped virtual. Só que aí não é a mesma coisa, né? Acho que fizemos tudo à distância. Com toda certeza. Tanto eu como a professora Ana Elizabeth conhecemos vários colegas da Unicuritiba. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço o tempo, a atenção. Peço desculpas, estava bem nervosa. Mas muito obrigada a todos. Na sequência, o terceiro artigo aborda a impossibilidade da utilização de animais em atividades de pesquisa, a evolução da legislação brasileira e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os autores são Jadson Correia de Oliveira, Márcia Bittencourt Barbosa Matias e Patrícia Leão Chaves. Parabéns pelo artigo, pela submissão. A palavra está com vocês, então. Bom dia, cumprimento a todos os participantes do congresso, eu agradeço a oportunidade. Esse artigo foi redigido em coautoria com o pós-doutor Jackson Correia de Oliveira, ele é o nosso orientador, e por Márcia Bittencourt Barbosa Matias e Patrícia Leão Chaves, nós somos mestrandas do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Católica de Salvador. E somos também procuradoras do município de Camaçari, que é uma cidade aqui da Bahia. Você já falou o título, né? Impossibilidade da utilização de animais em atividades de pesquisa, a evolução da legislação brasileira e a jurisprudência do STF. Eu vou apresentar uma parte e depois Márcia vai concluir. Alguns pontos já foram abordados pela nossa colega, né, Amanda, sobre a experimentação em animal. Eu vou tentar resumir aqui e fazer algumas informações diferentes.
A utilização de animais em experimentos científicos é uma prática que acontece desde a antiguidade. Porém, com o amadurecimento das questões éticas relacionadas à exploração animal, cada vez mais questiona-se a legitimidade de tal prática, bem como a sua continuidade tem sido alvo de polêmicas e embates entre cientistas e a sociedade. Como forma de regulamentar e até limitar os experimentos científicos com animais, diversas normas têm sido elaboradas no mundo. Sobre a experimentação animal em animais, é preciso ter em mente que é uma mudança significativa em curso na forma de fazer pesquisa experimental com animais no Brasil e no mundo. E certamente um dos marcos conceituais mais relevantes dessa mudança foi a formulação do princípio dos 3 R's, que quer dizer redução, substituição e refinamento. 3 R's porque essas palavras em inglês começam com a letra R. No uso de animais em atividades científicas, presente no livro Os Princípios da Técnica Experimental Humanitária, publicado em 1959. Em relação à legislação no Brasil, vale citar a Constituição Federal, que a Amanda, né, falou nesse instante, o artigo 225, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 7, que veda expressamente, de forma genérica, as práticas que expunham um animal à crueldade, né? E a crueldade, ela está presente na experimentação animal. E para regulamentar a previsão constitucional, essa previsão constitucional foi promulgada a Lei 11.794, conhecida como Lei Arrouca, que estabelece procedimentos de uso para o uso científico de animais. Ela é uma norma geral e tem apenas 27 artigos. Ela é bem criticada, porque percebe-se no seu conteúdo que há uma predominância na aplicação do princípio da redução e do refinamento, quando deveria ser priorizado o princípio da substituição, né? A utilização de outras técnicas para experimentação animal. Questiona-se também a ausência na lei de regulamentação expressa a respeito de utilização de animais para a produção de cosméticos, tendo em vista que isso é uma coisa supérflua, né? E na prática, na norma, não há nenhuma distinção entre o experimento para fabricar um remédio e um cosmético, né? Que é uma coisa que a gente pode viver sem, né? Que não tem nenhuma função essencial. Existem dois pontos que geram muita polêmica em relação à utilização de animais em experimentos científicos, né? Tem a questão objetiva e tem a questão subjetiva. Em relação à questão objetiva, questiona-se se os resultados e traz a possibilidade de erros metodológicos quando se pretende transferir interpretações obtidas em testes em determinada espécie animal para outra espécie, como a humana, por exemplo. De fato... Ficou mudo, gente? De fato, os experimentos científicos em animais já trouxeram grandes avanços em diversas áreas, especialmente na medicina, a exemplo da importância da insulina, que se deu a partir de experimentos realizados por médicos alemães em cachorros, em 1889. Por outro lado, a história também tem registros de resultados negativos dessas práticas. Há exemplo do que aconteceu com a talidomina. É uma droga que foi descoberta em 1953, inicialmente testada em animais, sem efeitos adversos para os animais, e foi prescrita para humanos como sedativo e hipnótico, sendo utilizada para tratamento de insônia, inclusive em grávidas. E esse medicamento, essa droga, ele trouxe efeitos adversos, causando má formação congênita nos fetos. E foi uma questão de saúde pública, porque trouxe danos à geração presente, à época, e futuras, né? Sendo que até hoje ainda existem vítimas dessa droga. E a questão subjetiva, em relação aos experimentos, né, em animais, diz respeito à ética,
Mas falar de ética ao realizar tais práticas é algo muito subjetivo, pois a ética possui aspectos racionais e emocionais que variam de acordo com a cultura e a época. Então, em resumo, né, além das questões objetivas a respeito da utilização de animais em experimentos científicos, há também as questões morais que cada vez mais vão de encontro à continuidade dessas práticas. E agora eu passo a palavra à colega Márcia. Bom dia, pessoal. Estou conseguindo me ouvir? Ok. Eu vou aqui apresentar um slide rapidinho aqui. Peraí, sei. Puxa. Slide. Estou tentando apresentar o slide aqui. Não é possível. O que eu estou com? Está dizendo que eu não tenho permissão para compartilhar? Precisa com. Ah, peraí. Puxa, o slide. Não consegui. Gente, eu não estou conseguindo, não. Então, eu vou... Não estou conseguindo compartilhar para não perder tempo. Eu vou falar sem slide mesmo, né? E é o seguinte, gente. Deixa eu aqui reiniciar. Eu vou falar aqui agora sobre... vou dar andamento, né? Vou entrar para a parte específica da competência que ficou definida, né? E, assim, de fato, a evolução do direito animal tem, principalmente na linha de pesquisas voltada a cosmético, tem ocorrido. E um fato especial que chamou a atenção é o caso Beagles, né, dos Beagles, né, em que se descobriu recentemente, né, que os Beagles estavam sendo submetidos a pesquisas, né, para fins de cosméticos, sendo submetidos a uma situação de maus trato, né. Então, o que acontece? Desde 2014, a gente tem normas proibitivas, né, nos estados sobre pesquisas de animal na área de cosméticos. Estado de São Paulo, a Lei 15.316 de 2014. O Estado do Amazonas editou a Lei 289 de 2015. E o Rio de Janeiro, por sua vez, a Lei 7814 de 2017. Ocorre que, depois da repercussão dos Beagles, se dificultou um pouco mais, né, a questão das pesquisas. A Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, eles resignados, resolveram apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei amazonense, a 596 de 2020. Posto também apresentou, né, dita pela colega, a lei ADI 5995 de 2020, no Rio de Janeiro, né? A Lei Carioca, contra a Lei Carioca. E, assim, qual é a questão? Eu vou pontuar para a gente ser breve. A gente sabe que o artigo 24 tem a competência legislativa, né, concorrente, e que a União ficaria para editar normas gerais e aos estados restaria a norma específica. Entendendo a associação, né, que havia uma invasão de competência formal, resolveu impugnar lá, dizendo que a Lei Arouca era a lei que regia, né, que tratava do tema, não cabia, então, os estados legislarem. Isso foi parar lá no STF, inicialmente com a DPF do Amazonas, julgada, né, julgada no Supremo. Então, aí o que acontece? Como é que ficou? Só para repassar aqui, a gente sabe que o artigo 24, ele trata, né, só para que se tiver alguém que não lembra muito bem, trata da questão da competência concorrente, né? E, no caso, entendeu, né, que estava se invadindo. Contudo, como foi decidido isso lá no STF? Né? Primeiramente, a gente, computando a decisão, a gente observa que
de pronto a União, lá na DPF do Amazonas, já entendeu que estaria aí, que a proibição do Amazonas protegia o interesse de todos em defender o meio ambiente, né? O artigo 225, parágrafo 1º, que compete a todos, a defesa do meio ambiente, a todos os entes federativos, parágrafo 1º, contra proteger a fauna, né? Então, a AGU já disse logo de pronto que a lei estadual do Amazonas era constitucional, entendendo? E aí passo agora para a decisão, né? Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, ele vem dizer que, lembrando, né, a questão da predominância de interesse do artigo 22, né, colocando que realmente certas decisões, certos casos, envolvem a predominância de interesse da União, né, a competência privativa, né, mas não era o caso, né, entendeu? Que, nesse caso, se aplicaria, você vê claramente isso, o constante do artigo 24. Ali era uma questão específica. Ele até fala da questão dos municípios também, no artigo 30, né, que, por diversas vezes, existe um interesse local. Então, lembrando, né, que é a competência comum, né, de se cuidar do meio ambiente, artigo 23, não veria nenhum tipo de violação. Márcia, não tratou de... Pois não. Desculpa te interromper, mas já passou 12 minutos, então só para você... já passou 2 minutos dos 10. Tá então, bom. mais alguns minutinhos para você concluir, por gentileza. Então tá, eu vou fechar, então. Portanto, gente, aí a gente tratou, o que eu achei interessante e importante no caso, né? Que não tratou de nenhum... O caso tratou de uma questão específica no entendimento do STF, na 596, vou comparar as duas, né? Foi uma questão específica, está muito claro lá, se vocês compulsarem, né, a decisão, e lembrou, inclusive, ele lembra da intervenção do Amicus Curiae, né, da Humane Society, que de 37 países já aboliram, então havia um interesse local. Contudo, qual é o que eu quero mais chamar a atenção aqui? Veio depois fazer o julgamento, houve depois o julgamento agora recente, quando eu estava fazendo artigo do Rio de Janeiro. Já no Rio de Janeiro, assim, quando eu fiz o artigo, eu tinha entendido que o STF estava evoluindo, queira ou não queira, ainda que ele não dissesse na decisão que estava indo pela questão da crueldade, mas, implicitamente, ele estava resguardando. Quando veio, eu fui até dar uma olhada hoje, me aprofundar mais sobre o informativo do STF, voltado para a DPF do Rio de Janeiro. Ela vem dizer que, na verdade, é porque ali era a União não deu um tratamento. Voltou atrás, o ministro Gilmar Mendes, né? Na verdade, e eles seguiram. Tanto que ele diz, a primeira tese, enquanto não há norma federal discriminadora, constitucional, lei estadual, por exemplo, que proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de animais, né? Então, se não vier. Outra questão se tiver, digamos, um Estado resolver vedar o teste, o outro Estado não pode proibir o acesso, claro, logicamente, com base no artigo 22, que diz que a questão da produção, a colega até colocou, de competência da União. Então, assim, é aquela evolução. Inclusive, Loureiro, em 2009, eu consultei os artigos da UFBA, e ele diz que o STF tem uma tendência de centralizar. Aparentemente, eu entendi que ele estava indo na linha, inclusive eu trago algumas decisões, né? Vocês falaram aí da vaquejada, mas não é bem isso, não. Agora vamos ver se a União resolver aí deixar bem claro na Aroca que é possível, como é que o STF iria se manifestar. E aí eu encerro a minha apresentação. Desculpa aí passar pelo horário, mas...
Muito obrigado, Márcia, Patrícia. Antes de dar continuidade, eu quero passar a palavra para o professor Ricardo Waldman, que também é coordenador aqui do GT, para que ele faça a sua saudação, fale um bom dia aqui. Professor Ricardo, a palavra é sua. Obrigado, professor Irineu. Saudar o professor Irineu, a professora Ana, né, que estão aqui coordenando comigo esse GT, que iniciaram, né, eu peço desculpas por não... Passou do horário. Mas tudo ela foi. A Márcia, se puder dizer que eu... pronto. Eu não pude estar presente no início porque eu estava em aula, né, mas agora estou ouvindo muito atentamente esses trabalhos que são realmente muito interessantes sobre essa temática que é crucial nos dias de hoje, né, cada vez mais, que é a proteção dos direitos dos animais. Então, obrigado, professor Irineu, pode seguir aí chamando os trabalhos. Obrigado, professor Ricardo. Bom, o último artigo, antes de nós passarmos para os debates, a proteção de dados genéticos no ordenamento jurídico brasileiro, de autoria de Lilian Caroline Costa Câmara, Vitor Mota de Azevedo Rocha e Vinícius Watson do Vale Rocha. A palavra é de vocês, parabéns pelo artigo, vamos ouvi-los. Bom dia a todas e a todos, me ouvem bem? Perfeito. Eu vou apresentar aqui, então, o nosso slide para iniciar a apresentação. Só um instante. Pronto, perfeito. Bom, nosso tema, nosso artigo é intitulado Proteção de Dados Genéticos no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Meu nome é Vinícius Hudson, estou apresentando esse trabalho junto de Vitor Mota e Lilian Caroline. Nós somos estudantes de Direito do 7º período, eu e Lilian na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Vitor na Universidade de Brasília, e nós participamos de um grupo de pesquisa, o Núcleo de Estudos em Direito Digital, da UFRN, que estuda basicamente direito digital, e temos uma linha de pesquisa destinada à proteção de dados pessoais. E nessa linha, fazendo uma interseção com a bioética, nós tivemos a ideia de fazer uma pesquisa sobre a proteção de dados pessoais genéticos e como esses dados são tratados pelo ordenamento jurídico pátrio. Essa é a estrutura do nosso trabalho, que, em razão da limitação temporal, vou passar. E, de início, eu vou apresentar alguns elementos da pesquisa, alguns elementos básicos que guiaram a pesquisa como um todo. Então, o tema é a proteção de dados genéticos, a delimitação, a proteção de dados genéticos no ordenamento jurídico brasileiro, e a problemática. Os dados genéticos consistem em dados sensíveis, que a gente vai entender melhor o que na apresentação, cuja utilização desregulamentada pode gerar discriminação e ofensas à própria dignidade da pessoa humana, sendo necessária a compreensão de como o ordenamento jurídico brasileiro abrange tal fenômeno. Inclusive, quem é do direito sabe que o tema da proteção de dados pessoais está muito em alta, e isso não é à toa, isso acontece em razão do avanço tecnológico muito vertiginoso relacionado ao tratamento de dados pessoais no nosso contexto do Big Data. Justificativa. O desenvolvimento da ciência é um dos grandes responsáveis pela formação da sociedade contemporânea, principalmente quando se consideram os avanços médicos obtidos e os estudos mais recentes envolvendo áreas biotecnológicas e genômicas. Nesse contexto, surge uma crescente e relevante preocupação com a forma como esses dados genéticos são utilizados nas pesquisas e como eles são protegidos. Objetivos: a exposição mais detalhada acerca da proteção jurídica que é conferida aos dados genéticos por legislações nacionais e internacionais para a compreensão da proteção dos dados genéticos no ordenamento jurídico brasileiro. E a metodologia seria uma abordagem qualitativa, metodologia hipotético-dedutiva, formando as conclusões a respeito da proteção difusa dos dados genéticos no ordenamento jurídico brasileiro. Bom dia. E de modo que a gente pudesse alcançar tudo isso que a gente tinha se proposto a fazer, a gente precisou entender um pouco sobre os dados genéticos em si, apesar de não ser nossa área, assim, mas a gente precisava ter uma noção sobre eles, porque os avanços que foram obtidos pela humanidade, principalmente nessa área, eles foram imensos. Principalmente no final dos anos 70, quando se descobriu a possibilidade de combinação e recombinação do DNA. Então, com a descoberta dessa possibilidade de combinação e recombinação, surgiram as leis fundamentais da hereditariedade, terapia genética,
clonagem, inseminação artificial, procedimentos que passaram a ser cada dia mais comuns no cotidiano, no nosso dia a dia da sociedade, e que precisavam ser desenvolvidas normativas a respeito, de modo a regulamentar e proteger esses dados, esses procedimentos que estavam ocorrendo. E a Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos define os dados genéticos como sendo informações relativas às características hereditárias dos indivíduos, obtidas pela análise dos ácidos nucleicos e por outras análises científicas, sendo, de forma bem simplificada e superficial, estruturas que estão presentes dentro das células de cada organismo e são responsáveis por definir as características físicas e biológicas daquele ser. Pois bem, em termos de regulação internacional, temos algumas declarações, e os dados genéticos e a sua proteção têm uma relação direta com os próprios direitos humanos, que são aqueles direitos indispensáveis à dignidade da pessoa humana, oriundos da própria condição humana. E por quê? Porque a proteção de dados genéticos significa a defesa do direito humano à intimidade, à privacidade e à autodeterminação individual. E, bom, a ordem internacional, que é a responsável pela ordenação, pela positivação desses direitos, ela se coloca em uma posição de primazia sobre o ordenamento jurídico pátrio, o que vem do conteúdo do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, que diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E nesse contexto, os principais documentos internacionais relativos à proteção de dados pessoais genéticos são a Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos, a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos e a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. Bom, a primeira dessas declarações, ela aduz que a informação genética é um dado sensível, né, ou seja, um dado que tem que possibilita a identificação de um indivíduo, mas que se refere a uma característica muito profunda da personalidade desse indivíduo, que pode ser usada com fins discriminatórios, como é o exemplo da religião, da crença política, enfim. Os dados genéticos são caracterizados como dados sensíveis e, portanto, eles fazem jus a uma proteção jurídica mais consistente. E essas declarações, elas aduzem que o tratamento dos indivíduos deve se dar como pessoas humanas, não como meros objetos de pesquisa. Atribui a competência aos estados e a responsabilidade a estes entes para a concretização dos princípios definidos pelas declarações, e também aduz que os princípios da prevenção e precaução, que são princípios do direito ambiental, são importantíssimos para a garantia dos demais princípios jurídicos, como o princípio da dignidade da pessoa humana, no tratamento de dados pessoais genéticos. Então, indúbio pró-privacidade, digamos assim, no tratamento de dados genéticos, pelo princípio da prevenção e precaução. A Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos traz o imperativo de não reduzir os indivíduos às suas características genéticas, respeitando-se sua singularidade, sua dignidade, portanto. E a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos traz o objetivo da promoção de uma estrutura universal de princípios e procedimentos para orientar os estados na formulação de sua legislação, políticas e outros instrumentos no campo da bioética. E no ordenamento jurídico brasileiro, nós também conseguimos encontrar ou inferir disposições sobre proteção de dados pessoais genéticos. Na Constituição Federal de 1988, nós não temos uma previsão constitucional específica e expressa sobre isso, mas isso não significa que ela não abranja essa situação fática. Isso pode ser inferido de algumas disposições da nossa Carta Magna. Em primeiro lugar, o artigo 1º, inciso 3º, que traz o princípio da dignidade da pessoa humana, que consiste no valor moral e espiritual do ser humano, manifestado em sua possibilidade de conscientemente se autodeterminar, com pretensão de respeito pelo Estado e demais sujeitos, sendo o núcleo intangível da personalidade, e também dos direitos à intimidade e privacidade, que estão ali dispostos no artigo 5º, inciso 10º, da Lei Maior, e que são importantíssimos para a concretização desse princípio guia, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que vem da sua própria capacidade de senciência, que inclusive é a própria justificativa da dignidade animal, né? Os animais, eles também têm dignidade pelo fato de serem seres sencientes. Pois bem, e com isso a gente conclui que a proteção dos dados genéticos é determinada pelo texto constitucional, apesar de não haver disposição específica e expressa, e sua não observância gera danos aos indivíduos titulares dos dados e à sociedade em geral, cuja verificação pode levar à proteção ressarcitória das vítimas, nos termos do artigo 5º, inciso 10.
Isso. Agora, como um dos nossos objetivos primordiais era analisar a proteção dos dados genéticos em sua completude no ordenamento jurídico, a gente realizou uma análise infraconstitucional. Para basear a análise infraconstitucional, que seria das normas que não são constitucionais, estão abaixo da Constituição do nosso ordenamento, a gente dividiu, devido à sua abrangência, em duas grandes análises, digamos assim. A gente fez uma análise voltada para as relações públicas, que tem como objeto o uso de dados genéticos, e uma para as relações privadas, que também terão como objeto os dados genéticos. A nossa primeira, com base nas relações públicas, utilizando dados genéticos, nós temos o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é uma das grandes discussões, na verdade, que a gente concluiu quando a gente estava pesquisando, que as discussões sobre os dados genéticos, elas geralmente se limitam à questão dos bancos nacionais, mas, na verdade, uma das proposituras do nosso artigo era ir além dessa discussão e a gente realmente ter uma completude dos âmbitos que nós estamos trabalhando. Mas, com relação ao Banco Nacional de Perfis Genéticos, nós temos a Lei 12.654, de 2012, que ela foi responsável por implementar, digamos assim, esse Banco Nacional de Perfis Genéticos. E como ela fazia isso? Ela determinava que ela modificava a lei relacionada com a identificação criminal e a lei de execução penal. Na identificação criminal, ela determinava que, caso você não conseguisse identificar o indivíduo, o autor do crime, se não conseguisse utilizar os mecanismos regulares, você poderia utilizar os dados genéticos para ver essa identificação. E quando a gente estava na execução penal, ela afirmava que, para os casos de crimes hediondos ou crimes violentos, era obrigatório que fossem colhidos dados genéticos desses infratores. No caso, houve uma discussão sobre a constitucionalidade dessas normativas, e foi com o julgamento do recurso extraordinário 97.857 que o Supremo Tribunal Federal definiu quanto à constitucionalidade desses dispositivos. E aí, agora, mais recentemente, nós tivemos a Lei número 13.964, de 2019, que é mais conhecida popularmente como a Lei Anticrime, e ela abrangeu ainda mais as proteções desses dados genéticos, porque, por exemplo, ela trouxe casos para que você se exclua esses dados genéticos, porque antes eles só eram excluídos com o fim da pena. Então, ela trouxe mais casos, ela deu uma abrangência maior, uma proteção maior a esses dados no âmbito do Banco Nacional de Perfis Genéticos e a rede integrada desses bancos de dados. Também vale salientar que a gente tem um decreto específico que regulamenta como é formado, como é que funciona esse Banco Nacional. E pelo que a gente pôde concluir por essa análise, ele sim tem algumas normativas que tratam da proteção desses dados, só que essas normativas elas são muito abrangentes. Elas não tratam especificamente sobre como deve ser o tratamento, como deve ser a exclusão. Então a gente percebeu que elas são gerais demais. Então elas não trazem uma proteção, elas trazem uma proteção mais para casos de vazamento, mas elas não trazem proteção preventiva. Como é que eu vou prevenir que esses dados não sejam vazados? Porque a gente sabe que eles estão atuados com direitos muito personalíssimos, principalmente no âmbito da persecução penal. Pode passar, Vinícius, por favor. Vitor, já passamos de 10 minutos também. Sei que está muito rica a apresentação, mas pediria que você tentasse já se dirigir em breve para as conclusões. Obrigado. Sim, isso é bem rápido. E aí, no âmbito da relação privada, a gente chegou à conclusão, com a nossa análise, de que não há uma regulamentação específica, então ela bebe, digamos assim, de diversas fontes. A gente vai ter a Constituição Federal como a fonte primordial que vai radiar todas as demais, falando sobre legitimidade, privacidade, e também atuando no princípio da dignidade humana. A gente vai ter o Código Civil, que aí vai ter a responsabilidade civil sendo aplicada para um caso haja dano e atitude ilícita, que seria, digamos, um suposto vazamento. Nós vamos ter o Código de Ética Médica, que fala que você deve manter o sigilo da profissão, sendo excepcionalizados casos de estrito cumprimento do dever legal, dentre outros. Também temos o Código Penal, que ele vai falar que você é crime caso você divulga uma informação sigilosa do seu exercício profissional. E temos, por fim, a Lei Geral de Proteção de Dados. E essa realmente ela trouxe um amparo legal muito maior no nosso ordenamento jurídico, porque ela também incide sobre as relações públicas como privadas. E ele vai falar bastante rápido sobre a Lei Geral, a LGPD. Então, a LGPD, bem rápido, ela foi promulgada agora em 2018 e ela vem para regulamentar a coleta, o armazenamento e o tratamento de dados pessoais com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado, e vai classificar os dados genéticos como sendo um dado pessoal sensível, ou seja, são passíveis de serem utilizados para fins discriminatórios. Então, com isso, eles merecem uma proteção ainda maior do que os outros dados pessoais, digamos assim.
Então, o tratamento desses dados ele só vai ser possível desde que estejam autorizados pelo artigo 11 da LGPD, que é com o consentimento claro e específico do titular a respeito daquele tratamento, ou sem o consentimento, mas desde que se encaixe em uma das hipóteses do rol taxativo do artigo 11 da LGPD. Basicamente. E a nossa conclusão, né, primeiro a gente delimitou que havia 3 esferas de proteção, a gente tem a esfera constitucional, que ela é mais abrangente, e da onde vem as outras 2, e a proteção constitucional está muito ligada justamente à proteção da intimidade, da privacidade e da dignidade da pessoa humana, e ela está em conformidade com as normas internacionais que regem, né, o ordenamento brasileiro também. E depois disso nós temos as 2 esferas menores, digamos assim, que é a esfera da proteção do âmbito público, que a gente tem, que é capitaneada pelo Banco Nacional de Dados Genéticos, e a gente tem o âmbito das relações privadas, que a gente tem uma relação mais difusa, a gente tem uma realidade mais difusa, porque não é especificamente uma lei que verse sobre os dados genéticos, tampouco nós não temos uma construção jurisprudencial que verse sobre a utilização de dados genéticos no âmbito das relações privadas. Então, a nossa conclusão foi que há uma proteção difusa, porque a gente não tem efetivamente uma lei cujo objeto seja os dados genéticos. A proteção dele ela se concretiza quando a gente bebe de outras fontes de direito, como o direito civil, como o direito constitucional, como o direito penal. E com isso nós concluímos o nosso trabalho. Agradecemos pela oportunidade e um bom dia. Muito obrigado, Vinícius, Victor, Lilian. Nosso GT está com uma programação bastante apertada, mas foi muito importante termos privilegiado as apresentações. Vou passar a palavra para a professora Ana Elizabeth agora. Bom, todos de parabéns, apresentações ótimas, né? Muito interessante que no GT, eu havia comentado isso com o professor Irineu, inclusive, né? 2 artigos de um determinado tema, então a questão da proteção dos animais que se complementaram, né? E depois outros 2 artigos com essa questão relativa ao uso de tecnologias em relação à vida humana, né? No sentido do biodireito em outro aspecto. Eu acho que eu queria só levantar alguns aspectos aqui que eu acho que foram muito importantes para a gente fechar, né, esse bloco e abrir aí para quem tiver algum tipo de perguntas. Eu faria milhões de perguntas, mas nós não temos tempo para isso. Eu acho que uma coisa que ficou muito evidente para mim em toda essa fala, né, que foi colocada aqui, a necessidade da gente verificar não o limite da ciência hoje, né, no sentido de censura, no sentido de limitação, mas de que a gente tenha o uso da ciência com consciência, né, como diz, né, tantos filósofos, tantos bioeticistas, né, então a gente tratar, por exemplo, como diz Hans Jonas, que eu gosto muito, do princípio responsabilidade, né, a gente ter na nossa sociedade, a importância de a gente ter informação e conhecimento de que tudo que a gente faz tem uma consequência, e aí agir com responsabilidade me parece que é um caminho bastante significativo para o biodireito, para a bioética, para o uso dessas novas tecnologias que nós temos hoje. E me parece muito interessante que em todos os pontos, né, que foram trabalhados aqui, a gente está discutindo muito essa questão da humanidade, né? O que é ser humano, o que é estar hoje, né, na humanidade, o que é essa humanidade que a gente quer daqui para frente, né? Então, é a humanidade que reconhece a dignidade dos animais, é uma humanidade que reconhece a própria dignidade também, porque isso também nós temos que pensar nas questões relativas às vulnerabilidades que nós estamos vivendo, e que a pandemia, né, nos trouxe a oportunidade de talvez refletir um pouco mais sobre isso, né? Então, esse conceito de humanidade, o que é dignidade, né? Não só humana, mas também em relação aos animais. Então, quando se fala, né, da crueldade, quando se fala da experimentação, achei muito interessante no artigo das meninas da Márcia e da Patrícia, quando se fala dos 3 R's, né? Como substituir essas técnicas. Então, precisa substituir, mas me parece que há uma certa, né, uma falta de vontade, muitas vezes, de buscar essas técnicas para essa substituição. Então, era disso que eu queria falar. Na verdade, eu acho que, para mim,
ficou muito essa ideia de ciência com consciência, de responsabilidade, de precaução, como o Vinícius colocou, um princípio que é do direito ambiental, mas que eu acho, Vinícius, que não é mais o direito ambiental, tem que ser um princípio balizador de todo o ordenamento jurídico brasileiro, juntamente com a dignidade da pessoa humana. Então, para mim, foi muito rica essa discussão, assim, que me trouxe justamente essas reflexões. Então, parabéns a todos. Obrigado, professora Ana. Eu lamento que nós só tenhamos mais 7 minutos, creio que nós não teremos possibilidade de abrir para os debates. Eu quero só tecer 2 comentários e passar a palavra para o professor Ricardo fazer o encerramento, então, do GT, tendo em vista, infelizmente, a escassez de tempo que nós temos. O evento está sendo transmitido pelo YouTube, mas temos todos aqui os contatos e os artigos serão publicados oportunamente. Eu queria novamente parabenizar todos os autores. O que se percebe é que no nosso ordenamento jurídico há uma proteção tanto à dignidade da pessoa humana e dela são derivadas as demais proteções que atingem tanto os direitos dos animais não humanos até a proteção dos dados sensíveis, que são os nossos dados genéticos. Eu acho que a grande questão que resta e paira ainda sobre nós brasileiros é a efetividade dessa legislação. Em que medida nós conseguimos assegurar que haja uma efetividade para um ordenamento jurídico que é tão robusto, que é tão avançado, que é tão moderno, mas que, não obstante, não impede que esses desafios ainda se materializem como prática no dia a dia. E isso impõe uma série de desafios para nós brasileiros, que estamos sintonizados com uma agenda que não é apenas local, é uma agenda internacional, é uma agenda que está na ordem do dia do setor público, do setor privado, das nações, e que nós aqui no Brasil temos presenciado alguns retrocessos nos últimos anos no que se refere não ao nosso ordenamento, até ao nosso ordenamento, em alguma certa medida, mas a proteção efetiva de todos esses bens que são tutelados e que nós vimos nesses artigos tão grandiosos que foram apresentados aqui nessa manhã. Eu queria novamente parabenizar, agradecer aos organizadores do evento. Temos aqui 4 minutinhos. Eu passo a palavra ao professor Ricardo Waldman para algumas considerações finais e o encerramento do nosso GT. Muito obrigado a todos e a todas que compartilharam conosco essa manhã. Falando com o microfone desligado, né? Bom, quero parabenizar todos os apresentantes, assisti a apresentação dos 2 últimos artigos apenas, né? Mas pelos artigos também, pela produção dos artigos, né? Agradecer ao professor Irineu, à professora Ana, pela oportunidade aqui da gente compartilhar esse grupo, a organização do evento também, né? E dizer que realmente essas temáticas são da mais alta relevância, a gente precisa realmente de discussões com a profundidade e com o caráter crítico, né, que vocês estão propondo, né? Tem algumas questões que ainda precisam, que estão cada vez mais ficando claras para a população em geral, né? Desde a proteção de dados até o cuidado com os animais, e que já estavam, né, no nosso sistema, mas que realmente ainda carecem de uma discussão, de uma conscientização, de uma preocupação maior das pessoas, até para que entrem, né, também na própria agenda eleitoral, né? A gente vê, por exemplo, né, a questão climática, né, que também é uma urgência, né, e que, por incrível que pareça, parece que agora é uma preocupação realmente compartilhada pela sociedade, mas que no Brasil foi e provavelmente vai ser ainda ignorado no debate eleitoral, né? Porque a gente tem tantas outras coisas que estão aparecendo na frente, né? E aí vai a questão também da proteção dos animais. A proteção de dados, ela tem ganho alguma relevância, tem ganho muito mais relevância, mas também parece que ainda está muito difícil das pessoas conseguirem colocar essa preocupação em prática, né? As pessoas atualmente ainda dão seus dados de bandeja aí nas redes sociais,
para qualquer programa, para qualquer teste, as pessoas estão lá botando sua impressão digital, sua foto, e assim por diante. Então, assim, tem um grande avanço em termos de consciência que precisa ser feito na nossa sociedade, e eu acho que os trabalhos como os de vocês, para além, né, da pertinência jurídica, do cuidado com a pesquisa, com a discussão da jurisprudência, com uma visão sistêmica, né, como vocês apresentaram, né, do direito, né, mas também a discussão de fundo, a discussão sobre a importância dos princípios. Então, deixa eu colocar os meus dados aqui também, e se não há mais nada a acrescentar por parte da professora Ana ou do professor Irineu, então podemos encerrar a nossa sessão. Deixa eu colocar meu nomezinho aqui para vocês também. Antes de... Parabéns a todos mais uma vez, só para deixar aqui. Parabéns, queridos, parabéns a todos e todas. Já copiei todos os e-mails aqui, a gente pode fazer uma rede.